Boa noite a todos. Só um minuto aqui para sincronizarmos o Instagram. Agora sim. Boa noite a todos. Estamos ao vivo aqui para todos os que nos curtem. Uma boa noite para todos que irão ainda nos assistir. Tenham todos uma ótima noite. Apertem os cintos que vamos começar a refletir. Primeiro, eu quero agradecer a todos que nos curtem, que compartilham o nosso trabalho, né, que de alguma forma que estão atrelados junto a nós, tá bom? Agradeço de coração todo o carinho ao empenho de todos, né, e a reflexão, né, de todos e as mensagens de carinho que recebemos cotidianamente aqui, tá bom? Da parte de todos. Vou começar, como sempre, inicio aqui com os avisos. E na sequência, nós começaremos aí, então, a nossa reflexão, tá bom? Mas, em primeiro lugar, eu já agradeço a Deus e a todos de coração por participarem aqui conosco, né, deste momento singular que é o momento reflexivo, tá bom? Obrigado a todos de coração, vocês são muito importantes para mim e para a realização deste programa. Obrigado. Em primeiro lugar, nós estamos aí realizando as consultas gratuitas, tá bom? Quem quiser agendar, basta apenas curtir a nossa página, né, que é sns.n, consultório psicanalítico, tá bom? Aqui no Facebook, ou se inscrever no nosso canal do YouTube, ou mesmo em nosso site, tá bom? Se inscreve lá, dá uma passada lá, que nós estamos aqui para recebê-los de braços abertos e fico feliz, né, por assim suceder. Ficaremos felizes em te atender da melhor forma possível. É só esse passo e você entra aqui no WhatsApp, agenda diretamente comigo, tira um print, tá bom, da tela, ali onde você curtiu, ou participa como membro de nosso site, esse tipo de coisa. E assim nós estaremos aí fazendo as coisas como devem ser feitas os atendimentos. E é um outro sim, é que nós também estamos com um projeto aí a todo vapor, o Amigo da Mente, que quem quiser participar, é um projeto maravilhoso, tá bom? Um projeto, né, se faz da realização de palestras, textos, artigos, bem como outras coisas também, né, como os atendimentos. O atendimento será realizado uma vez por semana e com apenas a contribuição de R$50 mensais, que é uma contribuição muito pequena, com menos de R$2 por dia. Se você juntar R$2 por dia, você já consegue ultrapassar aí o valor que nós pedimos, né, pelos 30 dias, né, do projeto, né, e assim vão se fazendo as inovações, né, de 50-50, para que nós possamos manter o projeto, tá bom? A ajuda de R$50 só para nós mantermos, porque você vai ter direito a consultas, palestras, os textos, o acompanhamento aqui também via WhatsApp, uma série de benefícios aí para você que sofre depressão, ansiedade, tá bom? Essa contribuição é apenas para mantermos o projeto funcionando, haja vista que nós não conseguimos de forma alguma sem a sua ajuda. Eu já agradeço a todos, né, que têm participado para
que nós possamos manter o projeto e ter uma maior abrangência de tudo que esse projeto aí nos engloba, tá bom? E são esses os avisos. Agora vamos passar aí a nossa reflexão de hoje. Eu escolhi uma frase de Eleanor Roosevelt, já até citei algumas vezes essa frase, mas em outras temáticas, né? Não elaboradas da forma com um pensamento específico voltado a essa temática, tá bom? E a frase de Eleanor Roosevelt diz: ninguém pode fazer com que você se sinta inferior sem o seu consentimento. Repetindo, ninguém pode fazer com que você se sinta inferior sem o seu consentimento. Se nós analisarmos a temática em si da inferioridade, de nos sentirmos inferiores ante a pessoas e até determinadas situações, já parou para pensar que somos nós que permitimos tais facetas e permitimos tal ato, vamos dizer assim? Já parou para pensar que somos nós que permitimos que isso se suceda? Vou parar para observar nessa temática em que citei, né? O sentimento de inferioridade foi causado por alguém, mas apreendido por nós mesmos, por nossa própria pessoa. Veja só, vamos abordar do seguinte ponto de vista. Somos nós, né, que, embora sabemos que com frequência as pessoas nos machucam com palavras, isso não é uma particularidade minha ou sua, mas se faz em todo o âmbito do ser. Sabemos que a palavra ela machuca muito mais do que um atrito físico com um determinado objeto. É verdade? Nós sabemos que não há nada pior, né, ou para que possa inflamar a pessoa do que a palavra. Mas embora nós saibamos do poder que há nela, na palavra, em direção ao sujeito, concernente a todas essas coisas, ao sujeito, aos indivíduos, embora haja e se faça dessa forma, somos nós, no fim das contas, que determinamos aquilo que irá ou não, né, o desdobrar-se disso. O desdobrar dessas coisas somos nós que determinamos, né, não importando a escala em que isso está inserido, se é numa escala alta, se é numa situação mais próxima, se é numa situação que já se foi, se é uma situação um pouco mais fora de nosso âmbito de vivência, enfim. Somos nós que determinamos aquilo que nós, de fato, vamos nos importar. Você já notou que há indivíduos que dizem: olha, eu não me preocupo com a opinião alheia, eu não me importo com o que os outros pensam, mas ao mesmo tempo se entristece por questões e por pensamentos mínimos de pessoas que sequer possuem alguma representatividade para o sujeito. E isso tudo é causado pela nossa mente, que em si mesma ela é contraditória. Note que isso é prerrogativa da nossa própria mente. A nossa própria mente faz isso conosco. Ela própria, ao mesmo tempo que o meu consciente diz não se importar, ao mesmo tempo a minha mente apreende isso. E analisando desta forma, muitas dessas situações se tornam mais fortes.
até do que nós mesmos. Porque muitas vezes queremos desapegar daquela determinada coisa, queremos desapegar daquela determinada situação em que a fala nos envolveu, de que a fala nos machucou, queremos desapegar daquilo tudo que foi feito em torno do que foi falado, né, da subjetividade de tudo aquilo que nos foi apresentado, de que foi falado, de que eu fui insultado. Quero me desfazer de todo o trauma daquilo que a mim foi imposto. Porém, eu não consigo, embora as situações que nós aprendemos, que, como eu disse, são arquitetadas por seres que a nós não temos nenhuma importância, né? Digo importância sentimental, né? São indivíduos alheios que não fazem sequer diferença nenhuma em nossas vidas. Na verdade, que isso é típico de sujeitos fracos, que quando enxergam no seu oponente, porque é assim que eles tratam a vida como oposição, quando enxergam em algum oponente uma situação ameaçadora, então tentam logo de estancar, de derrubar aquilo que está se erigindo, né? Aquilo que está se formando, né? Tudo aquilo que se forme é para bem causar em alguém o mal. Tudo aquilo que se levanta para ser bom causa em alguém uma situação má. Não que o indivíduo seja má, mas a situação propriamente dita ao sujeito que enxerga é mal. Porque ele entende como sendo a concorrência a ele, como se ele fosse beirar o esquecimento e uma série de outras questões referentes ao próprio egocentrismo do sujeito e tantas outras coisas que essa pessoa se dá disso, né? Freud já dizia que o homem é dono do que cala, escravo do que fala, né? E nessa situação de ser dono, escravo, quantos sujeitos têm se escravizando-se dia após dia, né? Com aquilo que extraem dentro de si, que é nada mais e nada menos do que o que tem, que é o pior. Você não deveria nós não deveríamos nos entristecermos pela palavra que foi dita ou pelo insulto que a nós nos foi entregue, mas sim nos entristecer pela pobreza do sujeito que o fez. Porque isso é digno dessa nota de dó, de desprezo, não é verdade? De pena que seres humanos ajam de forma tão baixa para com outros, a fim de tornar o sujeito inferior. Não é porque nós sentimos eu estou colocando nós, porque costumeiramente isso acontece a nós todos, mas porque nós nos sentimos inferiores acerca de opiniões que sequer nos importam. Há uma preocupação muito grande do sujeito, de nós como sujeito, referente à estética, à nossa imagem, como os sujeitos nos verão, né? Como as pessoas que estão ao nosso redor nos enxergam, né? Existe até uma frase que vi hoje que diz que cuidar da moral, né? Que cuidar da moral é uma relação interessante, porque quando nós cuidamos da nossa moral, se fala baseado na opinião alheia, na opinião que alguém tem sobre nós. Fala muito disso, de como as pessoas nos verão. Cuidar da minha moral, que eu digo, perante os outros, fala muito daquilo que os outros pensam de mim, daquilo que os outros imaginam, daquilo que as pessoas pensam ao meu respeito. E no final das contas, nós precisamos verdadeiramente cuidar-nos e ser felizes. Porque, afinal de contas, a opinião, e essa frase diz que a opinião dos outros, a concepção que o outro tem, já é má demasiadamente para tentarmos consertar isso.
né? Os indivíduos sempre nos verão pelo nosso pior lado, ainda que sejamos os melhores seres, possivelmente vivendo em paz na Terra, não é verdade? Para todo ser que age bom ou mal, haverá uma determinada oposição e uma hora ou outra. Haverá alguém que não irá concordar com os seus ideais, com as suas ideias. Enfim, isso é próprio do ser e próprio da maioria de boa parte dos seres medíocres que assim não permitem, né? Ou não permitem, não querem permitir que tal indivíduo cresça, que tal situação aconteça, não é verdade? E é uma munição incrivelmente interminável, né, de sujeitos que fazem desta forma. É uma munição interminável, incrivelmente inacreditável. E nos damos a ser alvejados por isso. Então, por que nos sentimos inferior a isso? Boa parte de nós teme a partida, né, daquilo que nunca foi, a partir da fantasia que criamos, porque boa parte desses seres entram em nossa vida muito mais como amigos, né? Entre aspas, amigos que nós projetamos uma determinada amizade para nos sentirmos importantes ou para suprir uma determinada carência que existe em nosso ser. E através disso vamos nos tornando escravos daquilo. E muitos de nós nos permitimos a isso. Nos permitimos e nos damos a essa escravidão. A escravidão de nosso pensar, de nosso fazer, de ser e daquilo que nos tornamos. Não é verdade? E nos tornamos muito mais pela concepção dos outros do que na nossa própria. Isso nos atrapalha de uma maneira incrivelmente grande, porque enquanto nós nos tornarmos o que os outros querem que nós nos tornemos, então seremos os melhores seres do mundo. Mas ao sermos quem desejamos ser, ao ousarmos nos impor ante a uma ditadura que existe, pré-existente ao nosso redor, aí somos alvejados por diversas armas de sujeitos com nefastos e maus vis, né? E nós não enxergamos isso, né? Há tanta coisa falsa por aí, né? Há tantos sujeitos que não são originais, há tanta imitação, né? A modernidade facilita muito o âmbito da imitação em si, mas nós somos assim e persistimos assim, sendo alvo de sujeitos que não conseguem assimilar em si a sua originalidade, né? E se esconde atrás de uma capa de amigo seu, ou uma imagem falsa nossa mesmo de amigo, de alguém que quer nos ver bem, e aquele ser, pelo contrário, transmite tudo aquilo que é vil e nos deixa para baixo. Mas tudo isso é feito com o nosso consentimento. Eleanor Roosevelt extrai a essência da inferioridade. Ninguém pode ser inferior se o mesmo não se permitir a ser inferior. O sujeito só é inferior a partir do momento que ele compra a ideia que alguém lhe vendeu de inferioridade. Se você perguntar a seres que sofrem desse complexo de inferioridade, há de se perceber que ele vai entender que há uma sina na vida dele, que diversas pessoas o deixam e o tornam inferior. Sendo assim, não é uma concepção dele, são situações que os outros o impuseram por força, né? Aí prevalece o ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e que uma mentira contada várias vezes se torna verdade.
Nós acreditamos em tantas mentiras no curso da nossa existência, como aprendidas como sendo verdades. Tantas e tantas vezes, tantas mentiras, tantas coisas que nós vamos alimentando dentro de nós, né, verdadeiras mentiras, e nós somos especialistas em mentir para nós mesmos, né? Mentimos na forma que agimos, naquilo que sentimos, né? Somos seres ligeiramente hipócritas em muitas áreas de nossa existência. E nos fazemos, né? Nós nos fazemos isso. Nós fazemos isso a nós mesmos no curso da existência. Isso é o mais interessante, é que nós nos fazemos, nós causamos a nós mesmos esse tipo de coisa. E isso ocorre inúmeras vezes, não é uma, não é duas, nós fazemos isso inúmeras vezes. Se for partir para outro âmbito um pouco mais profundo, eu não diria só a inferioridade, mas todo mal em si. Ninguém pode fazer mal a nós mesmos sem que nós consintamos com isso. Porque muitas vezes nós vemos alguém se aproximar de mau intento, mas por querermos agir bem ou por sermos de uma boa analogia, de uma boa índole, entendemos que as pessoas também serão. E acabamos sofrendo inúmeras coisas porque permitimos que alguém haja no nosso interior com o consentimento que nós mesmos fornecemos, como se fosse uma carta de direito a qualquer sujeito para nos causar mal. E boa parte diz: você não pode ser inferior se você não se permitir ser afetado por minúcias. Aliás, você é maior que isso, isto que lhe foi feito com o intuito de lhe fazer inferior. Ninguém pode te fazer tão inferior que não seja você mesmo. Ninguém. Nem eu, nem qualquer um ser existente aqui na Terra pode te fazer sentir tão inferior como você mesmo possa se fazer sentir. Só que nós não percebemos que este poder de se sentir inferior ou não está palpável a nós e não aos outros. De outra forma, me perdoe o termo, mas somos como crianças que vamos, no popular, chorar as nossas dores à mãe e ao responsável, porque não somos capazes de lidar com elas. É claro que há situações que nos afetam no fundo da alma, e não estou colocando isso no âmbito geral, mas eu estou mostrando que é uma forma de lidar com essa inferioridade, que ninguém pode, ninguém é capaz de te fazer ou me fazer me sentir tão inferior que não seja eu mesmo. Há de se passar pelo meu crivo primeiro para se adentrar a mim, ou precisaria passar, mas por confiança, pelo excesso de fichas que entregamos ao nosso oponente, nos permitimos e nos tornamos seres frágeis mediante essas situações, e totalmente pegos, totalmente de surpresas e indefesos diante de tais questões. Somos assim porque somos seres humanos, e a nós, né, nós erramos, acertamos e mudamos a trajetória o tempo todo. E nós, com muita maestria, fazemos isso. Às vezes porque não conseguimos enxergar a complexidade que se dá à nossa mente. Na verdade, não conseguimos enxergar a complexidade que se dá, né, no sujeito em si, na nossa forma de ser, de agir,
Como eu disse, eu não estou dizendo para você virar um ser de gelo imune a todas as coisas, não. O questionamento aqui é justamente esse. O que é que te faz mal? O que é que te torna inferior? Em sua visão, não na visão do outro. O que te faz inferior? O que te torna inferior perante a qualquer sujeito? A qualquer um ou a qualquer um? O que te torna inferior? O que nos torna inferior diante das inúmeras situações de existência? O que nos torna inferior e por que somos inferior? Se somos, porque somos. O que me torna de fato inferior é a grande questão. Palavras machucam, sim. Palavras nos colocam, nos jogam para baixo, têm o poder, né, de nos levantar, mas tem o poder de derrubar qualquer vida ou alma, sim. Mas o que eu estou tentando através desse diálogo e desse argumento te mostrar é que nenhum argumento, por mais inferior que seja, pode ser tão forte ou pode te fazer tão mal quanto você mesmo. Está nas tuas mãos o poder daquilo que vais assimilar no curso da existência. É como a televisão. A televisão não liga sozinho em cada canal. Somos nós que ligamos. Se em um determinado lugar passa uma determinada coisa que eu não gosto, eu mudo de canal. E nós deveríamos fazer a mesma coisa com o nosso intelecto. Assimilar aquilo apenas que nos traz proveito. A própria, até os creem, aqueles que acreditam em algo. Até as escrituras dizem isso, que eu assimilo aquilo que me faz bem. E o que não faz, eu simplesmente dispenso. É uma filosofia simples e prática. Eu assimilo aquilo que me faz bem e tiro aquilo que me faz mal. E retiro. Simples e prático. Mas que é tão simples que se torna tão complexo pelo mundo e pelas situações que vivemos em nosso cotidiano. O que pretendemos aprender e onde pretendemos chegar é a grande questão. E por que temos aprendido o que temos falta aqui? Só aprendemos algo de algo que de fato não importa. Talvez a sua consciência pareça não importar, mas de alguma forma, subjetivamente, há uma importância que ainda não lhe foi acessível. Qual será essa? Que importância estou dando eu? Que valor estou dando eu àquilo que não pode de forma alguma ser valorizado? É a grande questão. Há muitas situações que temos faltas daquilo que, pelo menos para determinadas coisas, não há significância alguma. Mas insistimos em dar valor a isso. Por isso que Eleonor diz que ninguém pode fazer que você sinta inferior sem o seu consentimento. Nós negamos, nós por vezes tentamos mudar a realidade. Não é verdade? Tentamos mudar a realidade porque nós projetamos os nossos mundos, nossas obsessões e não queremos nos livrar delas. Nós compramos as nossas obsessões como verdades absolutas, e não queremos nos desfazer dela. Nós não queremos que as nossas ilusões sejam desfeitas ou destruídas. E por isso nos damos a agir
desta forma, estabelecendo nossos conceitos, nossas tiranias, né, para que outros sujeitos não transmitam as suas, como diriam Platão. Então, o que nós estamos tentando realizar, o que você e eu estamos fazendo conosco mesmos. Eu denominei o pensamento de hoje de permissão do mal. Porque há uma permissibilidade a partir do momento que eu me permito e permito com o meu consentimento que sujeitos ajam desta forma comigo. Sou eu o sujeito ativo permissivo para me causar o próprio mal. Para fechar, eu sempre tenho fechado aqui desta maneira, com algumas frases, né, algum pensamento, e eu criei um trecho para coroar esse pensamento, essa reflexão, que diz o seguinte: inferioridade está diante daquele que de espírito mau segue avante, levando a arenas das quais perderás apenas. Sorria, seja e viva, pois ao ser a pessoa coitadinha, passará sendo ninguém pelo resto da vida. É justamente isso que o sujeito mau viu, né, intenta para com você e para comigo. É assim que as coisas se dão neste âmbito. É assim que as coisas se fazem em tais mentes, em tais situações. Por isso não há questão a ser temida quando o seu objetivo é seguir na vida. Não há questão que possa, ou situação que possa, de fato, derrubar aquele que com garra insiste no intuito de ganhar, de vencer. Então pense nisso, reflita sobre esta temática, reflita quem é o sujeito de fato, quem é o culpado pelo mal da inferioridade que eu sofro. Ah, mas foi o sujeito. Sim, o sujeito o tornou, fez inferior. Sim, mas com permissão de quem? Se ele fez é porque ele possuía alguma ferramenta para isso. Ninguém pode fazer de um sujeito o que ele não quer ser. De alguma forma, muito a pouca, mas há uma permissibilidade. Há uma situação permissiva no sujeito que o deixou desta forma. Por isso estou dizendo, não se permita a ser desta forma. Seja a sua melhor versão, seja o seu melhor sempre, em qualquer situação. Não se permita ser o mal, não se permita ser aquilo que alguém te disser. Seja o seu melhor, seja tudo aquilo que você sonhou. Mentalize, pense, reflita, mas mantenha sempre o seu foco naquilo que deseja ser. Ok, galera? Pense nisso, reflita, porque dá para falar aqui a noite toda, se quisesse. Mas todas as investigações nos levaram a essa mesma situação. Que somos? E o que é que estamos permitindo que seja feito conosco? É a grande questão a se pensar. Bom, galera, um beijo no coração de todos vocês. Um beijo a todos aqui no Instagram, aqui no Facebook. Amanhã estamos ao vivo aqui de novo, às 10 horas da noite, com mais momento reflexivo, mas esse momento maravilhoso que compartilhamos todos os dias aqui juntos,
Dúvidas, me chamem no WhatsApp, estaremos aqui a noite toda respondendo, atendendo e auxiliando a todos conforme for possível. Tá bom, galera? Um beijo no coração de todos. Amo vocês. Estamos aqui para auxiliá-los da melhor forma. Tá bom? Beijo. Fiquem todos com Deus. Tenham todos uma ótima noite. E até amanhã, se Deus quiser. Um beijo. Fiquem com Deus.